Estamos no 29º domingo do tempo comum. E a mensagem de Deus para nós na liturgia de hoje divide-se em duas partes muito ricas. Primeiro, a carta de Paulo, que aborda o problema do enfraquecimento da fé. Segundo, o Evangelho, que nos mostra a importância da insistência na oração, com a parábola da viúva e do juiz. Segunda leitura. Paulo nos ensina como fazer para permanecer firmes na fé. E o segredo é ler e entender as Sagradas Escrituras, pois é nelas e por elas que alcançaremos a nossa salvação através da sabedoria que reforça a fé em Jesus Cristo. Isto porque toda a Escritura nos vem de Deus, foi inspirada pelo Espírito de Deus. Porém, é importante lembrar aqui que decorar a Bíblia e sair por aí repetindo frases soltas, igual a papagaios, isso não resolve nada, pois não vai convencer a ninguém. A palavra de Deus precisa ser entendida à luz do Espírito de Deus. Ela precisa ser vivida e explicada. Para que possamos convencer os indecisos e demais pessoas que nos ouvem, primeiro nós precisamos estar convencidos. Isto significa que se eu acredito em Deus, eu consigo transmitir a sua palavra, acompanhada da minha fé, da minha crença, aos meus irmãos e irmãs. E eu faço isso através da pregação e pelo meu modo de ser e de agir. Caso contrário, se eu tenho cá as minhas dúvidas, as minhas palavras não serão acompanhadas de um comportamento condizente com o que digo. E os meus ouvintes logo perceberão que estou gritando, falando apenas com os lábios. Logo eles vão descobrir que tudo aquilo que digo é da boca para fora. Perceberão logo que tudo aquilo que sai da minha boca não vem do meu interior, não brota de uma fé profunda e inabalável. Atenção, a Bíblia pode ser perigosa, porque sem a devida explicação e interpretação, a Bíblia é como dar uma faca bem afiada para uma criança brincar. É como tomar um remédio sem saber dos seus efeitos colaterais, o que pode nos causar até a morte. Para conhecer bem as Escrituras, principalmente os Evangelhos e o Novo Testamento, nós precisamos ler as explicações dos teólogos, de padres, de leigos credenciados e preparados, como, por exemplo, ler as reflexões e homilias dos sites e blogs católicos, como este aqui, Liturgia Diária Comentada. Através do domínio das Escrituras, nós ficaremos aptos para catequizar, para argumentar, para corrigir os erros de todo tipo e para fazer uma boa educação da fé, baseada na justiça. Desse modo, atingiremos o objetivo do Reino de Deus, que visa proporcionar a todo cristão a oportunidade de se aproximar da perfeição, praticar o bem e evitar o mal, para que no dia do juízo final estejamos todos preparados, estejamos de pé diante do Senhor Jesus, aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Paulo nos pede que proclamemos a palavra de forma oportuna ou inoportunamente. Isso significa que sempre que possível busquemos uma oportunidade para catequizar, mesmo em doses homeopáticas. Porém, quando não for possível anunciar a palavra de forma franca, agradável, solta, livre, tranquila, podemos e também devemos insistir, mesmo que não estejamos agradando a todos os que nos ouvem.
E um exemplo disso é o que acontece sempre com os missionários, aqueles que vão ao encontro do povo, ao encontro das ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, lá na periferia, nos lugares fora do perímetro paroquial, do conforto, como nas escolas, por exemplo. Nessa situação, podemos ser bem-vindos a uns e desagradáveis, e ou mesmo indesejáveis a outros. É por isso que Paulo se refere ao termo inoportunamente. Não se trata de sermos pregadores chatos, de forçar a barra, insistindo, como que estivéssemos obrigando as pessoas a acreditar e seguir o que estamos falando. Jesus não fez isso. Ele sempre respeitou o livre-arbítrio dos seus ouvintes. Ele falava e falava e no final, às vezes dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem boa vontade, quem tem fé, que acolha as minhas palavras para o seu próprio bem. Paulo finalmente nos aconselha a catequizar com boa argumentação, aconselhando com fé, com o domínio da doutrina e com muita paciência.